Fala, turma, tudo bem com vocês? Estamos começando em mais um Entrevistas. Toda terça-feira, às 8 horas da noite, a gente tem um encontro marcado por aqui, batendo um papo com pessoas que eu tenho certeza que são do seu interesse. E olha, o convidado de hoje é um convidado mais do que especial, porque o homem simplesmente está viralizado no Brasil. Se a gente fala de rede social e se a gente fala de político, não tem como não falar o nome de Rodrigo Manga, prefeito da cidade de Sorocaba. Tudo bem, prefeito? Paulo, muito obrigado. Obrigado pelo convite, é uma alegria muito grande poder estar aqui, poder falar um pouco do nosso trabalho, aquilo que tem acontecido de melhor na cidade de Sorocaba, poder fazer essa troca de experiência. Muito obrigado pelo convite. Prefeito, alguém na rua já te chamou de rei do camarote? Já. É mesmo? É muito parecido. Você sabe que nós fomos para o pessoal que trabalha junto no Beto Carreiro, uns 2 semanas atrás, e eu saí de um brinquedo assim, daí o cara falou, poxa, você é o prefeito de Sorocaba? Eu falei, sou. Ele, pô, te acompanho há muito tempo, sigo você, desde a época que você estava no Pânico como rei do camarote. Mas falando sério. Daí eu falei, poxa, depois explicando pra ele que não era, mas foi muito Você bacana. sabe que um dos meus melhores amigos é o Eric Shibata, que hoje administra o marketing da CIMED, que é uma das maiores farmacêuticas do Brasil. E a gente tem um grupo de amigos que ele essa semana me mandou um meme seu com o rei do camarote. Foi. E ele mandou assim, alguém sabe se ele é mesmo o rei do camarote? Ou seja, há dúvidas. Foi muito bem feito, né? O esse negócio vídeo, pegou. Pegou mesmo. Pegou geral. Eu já tenho uma semelhança com ele de fato. E da maneira que fizeram o vídeo ficou muito bacana e viralizou. Chegou a falar com ele alguma vez? Não cheguei. Até falei que era importante conhecê-lo. Nem conhece, não pessoalmente, conheço. nunca teve contato com ele. Nunca tive contato com deve ele. Deve ser bom uma festa com ele, né? Deve ser bacana. Acompanhava bastante ele. Ô Manga, que fenômeno, que sucesso nas redes sociais. Eu tenho várias perguntas para te fazer em relação a isso, mas eu quero entender, em primeiro lugar, é você o responsável ou tem outra pessoa? Eu e uma equipe que nós sempre ficamos pensando, tentando entender as trends, aquilo que está acontecendo no país, para que a gente possa, de alguma maneira, divulgar. Então, nós entendemos que a população cansou daquele discurso político, muito técnico, longo. As pessoas não têm paciência para ficar acompanhando. Então, nós achamos um caminho de uma maneira mais leve, descontraída, ou gerando uma curiosidade, uma expectativa na população. A gente inicia o vídeo, mas sempre falando de entregas, sempre falando de obras. Nós tomamos bastante esse cuidado para não ser algo assim, não, ele faz vídeos para internet. Não, nada contra quem faz, mas no nosso caso político, tem que mostrar a entrega. Dá um exemplo, nós fizemos um desacionamento no Rio Sorocaba, que há 20 anos precisava ser feito, então nós contratamos lá dragas, anfíbias que ficaram ali. Se eu faço um vídeo, olha, estamos aqui no Rio Sorocaba, vai ter essa... Ninguém assiste. É muito chato, né? Aí eu coloquei um Juliette, um colete salva-vidas, e alguém falou, eu fiz um churrasco em cima da draga, de verdade, assamos a carne. O pessoal chega e fala, ô prefeito, tô fazendo um churrasco na lancha. Não, que lancha nada, tô aqui com as dragas. Esse vídeo passou 10 milhões de visualizações. Então, no início, o trabalho foi para divulgar ali na cidade de Sorocaba e começou a atender a população, começou a ver o que estava acontecendo, porque nem sempre numa cidade de 800 mil habitantes, a pessoa é obrigada, que mora na Zona Sul, sabe o que está acontecendo na Zona Norte. Sim. Ou vice-versa. E as redes proporcionam isso. Mas depois ganhou uma proporção regional e recentemente agora acabou furando a bolha e indo para várias cidades do Brasil. Qual que foi o primeiro, assim? Você estava fazendo o quê? Você estava em que situação, assim, que você falou, não, eu vou fazer um vídeo diferente? Porque você traz uma coisa interessante, né? Que é esse furar a bolha. Mas mais do que furar a bolha, é furar uma cultura política que se existe de uma coisa mais engessada, de uma coisa mais fake, né? É isso. Completamente fake, aquela coisa do político ser aquele cara mais quadrado, né? É isso. Quando é que você decide falar, não, eu vou dar um passo à frente? Foi em que situação? Eu sempre fiz de uma maneira mais tranquila, mas nós fomos entendendo as redes sociais. Então, no primeiro momento, nós entendemos que estava entregando o melhor quando se colocava uma tarja, chamando a atenção para alguma coisa que ia acontecer. Depois, nós fizemos alguns vídeos onde a gente fazia alteração de cena. Então, começava um acidente e depois aparecia divulgando, já criou um impacto. Isso começou a sair um pouco daquela formalidade nesses vídeos. E depois essa questão de iniciar com uma encenação, um moleque que vai subir no ônibus, não pode subir no ônibus, aquela
ele causa aquele impacto e divulgando o passe livre para todos os jovens. Isso causou no começo, hoje está bem legal, as pessoas, através dos vídeos, outros prefeitos acabam replicando isso. Virou modelo, né? Modelo. E conhece os projetos, mas no começo causou uma estranheza. Eu lembro que no período pré-eleitoral, a equipe nossa de comunicação, fizemos pesquisa, o pessoal falou, puxa, acho que não é legal, é perigoso essa linha. Daí um dos meninos que trabalha comigo, o Guilherme, falou, não, vamos tentar mais um pouco, vamos continuar. E a gente foi enfrentando até que acostumou e aí aceitaram esse jeito descontraído de comunicar e deu muito certo. Trabalhamos na campanha da reeleição da maneira tradicional, do marketing tradicional. Você já estava fazendo já. Mas as redes, inclusive na divulgação de número, de resultados, de propostas de campanha, nós utilizamos de uma maneira mais descontraída e leve. Você tem noção da transformação do ponto de vista de marketing político que você construiu ou não? Sim, eu acho que você tem essa noção? É uma tendência. Os vídeos longos não entregam, então a tendência de vídeos curtos, de ser direto no assunto, de apresentar uma entrega. Eu tenho visto, o governador Tarcísio a gente comentava aqui nos bastidores, começou a fazer um vídeo mais descontraído, vendo outros prefeitos. Eu acho que as pessoas têm que entender essa comunicação, essa nova tendência das redes sociais. O Tarcísio chegou a te ligar para te pedir dica em relação Não chegou a ligar, isso? mas toda vez que eu vou visitá-lo, ele fala de algum vídeo. Ele fala, pô, eu vi aquele vídeo. Ele acompanha, ele segue. Ele antes mesmo de acontecer essa questão de ter furado a bolha, de ter viralizado nacionalmente, ele já falava. Eu fui visitar uma vez o secretário de saúde, o Eleusis. Ele falou, pô, eu vou falar com o Tarcísio. Ele mostra os vídeos seus, ele acha engraçado. Então, ele é uma pessoa que acompanha o nosso trabalho. Ele tenta fazer de uma maneira também mais descontraída. Lógico que ele é mais técnico, o perfil dele, mas ele também tem ido para uma linha um pouco mais leve. Ô Manga, mas todo esse engajamento, toda essa repercussão, todos esses vídeos bombados vão culminar no quê? Olha, eu tenho sonhos, né? Eu falo, não sei se você sabe, Paulo, eu falo que para Deus não existe impossível. Eu sofri uma parte da minha vida com a dependência química, vício das drogas, do crack. Deus transformou a minha vida através da fé. E, poxa, para chegar hoje, estar feito numa cidade super importante do estado de São Paulo e do Brasil, quer dizer que para Deus não existe impossível. E eu tenho sim vontade de poder ampliar esse trabalho, de replicar o trabalho feito na cidade de Sorocaba em outras cidades. Há uns 30 dias atrás, eu recebi uma mensagem do Leonardo Avalanche, que é do partido PRTB, e através das redes sociais ele começou a entender a nossa lei de incentivo fiscal, falou que chamou bastante atenção o desenvolvimento econômico e que se eu podia recebê-lo, eu falei que sim. Recebi ele no gabinete e ele falou, Manga, eu queria te convidar, o partido está passando por uma reestruturação, está trazendo o Cleitinho para disputar o governo de Minas. Esse foi o partido do Pablo Marçal. Do Pablo Marçal. Né? Ele falou que a Damares, que hoje faz parte do Republicanos, disputaria no Distrito Federal. E outros nomes que estariam vindo. Ele falou, eu gostaria de convidá-lo para ser candidato a governo do estado. Poxa, fiquei super feliz. Tenho esse sonho, tenho essa vontade. Mas expliquei para ele que eu tenho um ótimo relacionamento com o governador Tarcísio, que eu tenho um ótimo relacionamento com o presidente nacional do meu partido, que é o Marcos Pereira. Queria fazer uma conversa com o Marcos Pereira para que a gente voltasse a conversar. Fui até Brasília, falei para o Marcos Pereira desse convite. Ele falou, Manga, que o Tarcísio indo para presidente, eu seria o candidato do Republicanos para disputar essa eleição. Então, ele deu uma chancela muito importante, o Marcos Pereira. Então, é uma construção agora, uma discussão que começa até numa esfera nacional para entender o que vai acontecer. Né? Se o Bolsonaro é candidato, se o Bolsonaro não é candidato, se ele não é o Tarcísio, eu acho que é um nome importantíssimo para estar como presidente. E uma discussão que começa agora para que a gente possa trazer mais partidos, uma discussão mais ampla para o próximo passo. Agora, essa discussão ampla, ela já começou, né? Sem dúvida nenhuma. Acho ela não é uma discussão que vai ficar para depois. Não, ela começa... O fato de Sorocaba, né, de estar participando dessa discussão, de toda essa composição, eu acho muito importante. O Tarcísio tem falado... ele chegou a falar em bastidores, algumas matérias, que ele seria candidato. Agora, recentemente, ele falou que não seria. Mas eu acho que, uma vez o Bolsonaro não conseguindo a sua candidatura, ele é o grande nome para poder disputar a presidência e abre uma série de oportunidades a nível estadual. Mas eu queria entrar nesse ponto do Bolsonaro, já que você citou ele, porque
talvez a direita, ela de alguma forma ainda esteja elucubrando algo que o fato e a realidade não mostra, né? A realidade é que a gente tem um ex-presidente da República que está denunciado há poucos dias, inclusive, e que muito provavelmente, ao que tudo indica, todos os especialistas estão dando, ele vai ser preso, inclusive, nesse ano. Você não acha que o Bolsonaro hoje ele atrapalha mais a direita do que ajuda? Eu acho que com tudo o que aconteceu no país, os extremos, as pessoas não estão querendo mais confusão. Acho que sem dúvida nenhuma, ele é a grande liderança de direita. O Tarcísio é fruto do trabalho do Bolsonaro, então foi ministro dele e conseguiu ser governador, se tornar governador do estado de São Paulo através do apoio dele. Porém, é um tipo de política que eu faço local. Eu tenho meu posicionamento, eu apoiei o governador Tarcísio, apoiei o Bolsonaro nas eleições, mas eu não sou de briga, de confusão, eu sempre procuro atender aquilo que importa para a população. Então, eu consegui atingir um eleitorado que supera aquela votação que o Bolsonaro teve em Sorocaba, por exemplo. Sim. Então, ele teve 62% dos votos, eu tive 74%. Quer dizer que tem pessoas que não votaram no Bolsonaro, mas falam, poxa, eu gosto da gestão do Manga. Não concordo com quem ele apoia, mas por ter esse perfil apaziguador, esse perfil de não brigar, eu acho que é uma tendência agora para o próximo presidente ter esse perfil de não entrar em confusão, não entrar em bola dividida, pensar em fazer o melhor para a população. Eu acho que vai começar a migrar para uma questão de direita mais central. Você acha então que, por exemplo, se a gente pegar lá atrás e pensar no cenário do Lula, quando o Lula estava preso e continuou tentando ser candidato, mesmo da prisão, não sei se você se recorda aí dessa fase, foi uma fase que foi construído mesmo o Fernando Haddad aos 45 do segundo tempo. Você acha que vai acontecer a mesma coisa na direita agora em 2026? Vão esperar o Bolsonaro, de alguma forma, estar completamente inelegível e completamente com todos os recursos já atrás das grades? Isso não pode dar força ao Lula? O meu questionamento é exatamente esse. Acho que a direita ela tem todo o direito de escolher o seu líder, mas ao mesmo tempo isso não beneficia o Lula. Eu acho que assim, o Lula ele conseguiu, apesar das dificuldades que hoje vive o governo, a questão econômica, então hoje é um governo super desgastado, mal avaliado, mas a eleição dele agora, o terceiro mandato dele, veio em reflexo do primeiro mandato. Sim. Ele conseguiu, seja por uma série de fatores, aí, questão econômica, não importa, mas as pessoas passaram naquele momento a ter acesso à compra de automóveis, de eletrodomésticos, Sim. de viagens de avião, universidades. Então, criou uma marca, um público importante do Brasil que elegeu novamente o Lula. Mas o Lula, ele, no meu ponto de vista, ele é um personagem, ele é um político acima do PT. Então tem gente que não tem aquela visão radical de esquerda, mas gosta dele pelo trabalho que aconteceu, que hoje eu acho que está bem desgastado. Na questão do Bolsonaro, eu acho que ele chama atenção. Se ele tiver um perfil conciliador de unir forças, seja com Tarcísio, com Caiado, ele tem demonstrado essa sinalização. Agora ele visitou o presidente do Senado, Alcolumbre, eu acho que é muito bacana. Ele tem esse poder de articulação que eu acho que poderia até ter sido usado de uma maneira melhor quando ele estava, de fato, como presidente, mas eu acho que agora ele consegue trazer essas pessoas para perto, ele tem transitado nisso, eu acho que ele tem essa possibilidade de unir essa direita, aqueles que, não só os extremos, mas aqueles que querem um governo mais ponderado, um governo mais ameno e fazer com que a gente possa ter uma troca de poder agora em 2026. Eu vejo essa possibilidade grande. A Paraná Pesquisa soltou Sim. agora que se fosse ele o candidato, ele venceria do Lula. Então, eu acho que ele consegue ter esse papel centralizador. E eu vejo, tem vários nomes, né? Não é só o Tarcísio. É que eu sou muito próximo do Tarcísio, eu vejo o trabalho dele. Mas nós temos o Ratinho Júnior, temos outros nomes que têm esse perfil conciliador. Pobre Pablo Marçal, um pouco mais radical, mas também... Tem o Gustavo Lima agora, Gustavo Lima, né, que tá tentando ser candidato. Você não tentaria a presidência? Eu acho que é um sonho também, é o que eu falo. Mas tudo tem um... para Deus não existe impossível, mas acho que tem um momento certo. Eu te pergunto isso porque, olhando para a política dos anos 2000 e olhando para a política dos anos 2020, a gente tem uma mudança de poder ali, né?
de centralização de poder, né? É isso. Você tinha uma força muito grande dos articulistas, daquelas pessoas de alguma forma que estavam com domínio de sei lá quantos partidos, sei lá quantos políticos, grupos e tal, para uma pessoa com uma câmera. E você, eu acho que é uma representação muito clara de um aumento não só do engajamento, do que nada mais é do que o aumento do poder. Você ganhou visibilidade, você ganhou poder de alguma forma. Você não acha que essa lógica mudou? Mudou. Eu acho que antigamente vencia as eleições, independente de como estavam as pesquisas, aquele que tivesse um maior tempo de televisão, um maior fundo partidário, um maior número de partidos. E eu vi essa mudança, eu presenciei bastante essa mudança na própria eleição de 2018, onde o Alckmin falou, olha, a hora que começar a campanha, o Alckmin está com uma aliança partidária, tal, vai vencer, e acabou ficando acho que em quinto ou sexto, né, naquele momento. O Bolsonaro venceu por causa das redes sociais, do trabalho que ele veio divulgando e foi criando um corpo. É um novo momento. Eu acho que eu quero poder participar de alguma maneira. Eu fiquei muito feliz quando, esses dias na Jovem Pan Local, o Marcos Pereira entrou e falou que o partido está disposto com o Manga para que eu possa disputar o governo, ou se porventura houver uma aliança ou outro cargo, como o Senado, seja qual for, o partido estar junto. Eu acho que é importante essa força partidária, porque a gente sabe que essas alianças, não é só as redes, as alianças partidárias são importantes para uma composição. E eu tenho, é o que eu falei, Paulo, eu tenho fé para que Deus possa levar onde a gente quiser. Estendo também que tem o tempo certo, o tempo dele, mas é importante sempre estar à disposição e fazendo um bom trabalho. Você, no começo da entrevista, contou um pouco da tua trajetória, principalmente em relação à dependência química. Como foi isso na sua vida? Eu cheguei no fundo do poço com as drogas, eu nunca cheguei no ponto de furtar ou de fazer qualquer tipo de crime, porque eu sempre trabalhei, tenho uma família estruturada, mas cheguei no crack, cheguei na cocaína, perdi tudo. Eu tive a tristeza na minha família, como acontece com qualquer pessoa que usa droga, independente de questão financeira, de classe social. Quem tem um familiar nas drogas sabe o que estou falando, e foi através da fé que eu consegui essa recuperação. Então, eu tive uma transformação na minha vida. Deixei, sim, no mesmo momento de droga, de bebida, de cigarro, foi uma transformação de vida mesmo, um encontro com Deus. E iniciei um trabalho para ajudar as pessoas a sair das drogas. Então, eu lembro que até antes de 2008, quando falavam assim, olha, a pessoa está andando com manga, já assustava, falei, está no mau caminho. E depois que houve essa transformação, quando chegava alguém e tinha um problema com seu filho nas drogas, a pessoa falava, vai procurar o Manga, que ele vai saber ajudar. Então, iniciei um trabalho dentro da igreja a qual eu pertenço, ajudando as pessoas, com trabalho com centros terapêuticos, e isso possibilitou que no momento, em 2012, a igreja entendia que podia lançar um candidato a vereador, e por eu já ter esse trabalho social, eu fui o nome mais indicado, venci as eleições com 4.778 votos naquela ocasião. Iniciamos depois um trabalho de atendimento ao público, então nós atendíamos toda quarta-feira no gabinete, depois pegamos um escritório político, visita nos bairros, ampliamos as bandeiras, não só continuamos com a dependência química, que eu tenho até hoje como uma missão, mas ampliamos as bandeiras para ajudar, e isso possibilitou uma reeleição de 11.471 votos, que até então havia sido a maior votação da história da cidade. Fiquei presidente da Câmara por 2 anos, concorri a prefeito contra a prefeita da época, que era a Jaqueline, venci no segundo turno, com 52% dos votos. Isso em 2016? 2020. Não, 2020. E aí eu fui reeleito agora, com 74% no primeiro turno. Agora, você pede para ir morar em Sorocaba, é isso? Nossa bandeira. Aliás, todo vídeo que você faz, você termina. Vem morar em Sorocaba e vamos juntos fazer dessa cidade a cidade mais feliz. A melhor cidade do Brasil. A melhor cidade do Brasil, exatamente. É isso. Saiu da tua cabeça essa frase? Saiu. Eu comecei falando isso, eu falei, poxa, ficou legal. Usei na campanha, usei em todo momento o coraçãozinho e vem morar em Sorocaba. E quando houve esse hype nas redes sociais... Foi legal que as pessoas passaram a fazer meme, brincadeira. Eu não vou para Dubai, eu vou para Sorocaba tal, e Não, eu fico impressionado, porque a gente abre as redes sociais e simplesmente as pessoas estão discutindo Sorocaba. É verdade. Não é nem o Manga, é Sorocaba. Sorocaba. É interessante isso. E muitas... Você acredita que ela deu um resultado importante de iniciativa privada? Nós recebemos muitas... É mesmo?
Nós tivemos um anúncio agora que foi Itu, Sorocaba, né, que é na divisa das duas cidades, do Cacau Show. Ele vai ao parque temático, super importante. Aliás, o vídeo da montanha-russa para mim é impecável. E tivemos além de um parque local nosso também, que está abrindo um parque aquático, e o parque da Atibaia, o Tauá, que é um resort muito importante, que tem vários pontos. Conheceu Sorocaba, entrou na nossa lei de incentivo e agora fechou. Um espaço, vai ser o maior hotel deles, de todo o Brasil, vai ser em Sorocaba. Então, você vê que veio morar em Sorocaba, se interessou, adquiriu uma área e vai fazer um investimento importante lá. Algumas pessoas gostam muito dos vídeos e eu vi muitas críticas também em relação aos vídeos, aos assuntos e tal. Teve gente dizendo que de alguma forma poderia ser populismo isso, quando você, por exemplo, distribui Big Macs na cidade. Como é que você responde a essas críticas? A questão do Big Mac, eu entendo com muito respeito. Eu acho que é importante ter a questão da oposição. E quando você fala em redes, é aquele ditado: fale bem ou fale mal, é importante que fale de mim. Exato. Então ele vale para as redes sociais de alguma maneira. O hater traz engajamento. Traz engajamento. Essa questão do Big Mac foi que nós fizemos as férias quentes, que na cidade de Sorocaba de uma maneira diferente. Então nós fechamos um clube que chama União Recreativa, que tem piscinas profissionais, campo de futebol, quadra de vôlei, bem bacana. Fechamos esse clube para que as crianças e as famílias pudessem se cadastrar. As pessoas que participaram toda sexta e sábado, tudo gratuito, tinham direito a um Big Mac para todos, não só para as crianças, para todos os familiares. Por que do Big Mac? Eu fui com meu filho no McDonald's e eu percebi na mesa ao lado uma família bem simples, com o menininho comendo assim, com aquela alegria o lanche, e eu vi que os pais não comiam. Eu confesso que eu me arrependi depois, eu devia ter perguntado, eu fiquei com receio de perguntar, de entrar na intimidade deles, mas passou a impressão para mim de que aqueles pais, eles não estavam comendo porque não tinha dinheiro para comprar. Então realizaram um sonho do filho, uma vontade do filho, de ele comer o lanche, os pais ficaram ali na hora do almoço assistindo o filho comer. Eu falei, poxa, eu vou poder, eu quero fazer alguma coisa que eu possa, pelo menos um momento da vida, dar uma alegria que essas crianças não têm. Então foi muito legal, foi um sucesso muito grande. Crianças carentes da cidade de Sorocaba foram para o clube recreativo, tiveram Big Mac, tiveram pipoca, algodão doce, refrigerante. Nós temos lá o patinete elétrico. Eu chamei a empresa de patinete e falei, você não quer colaborar também? Tudo em parceria com a iniciativa privada. Não colocamos R$1 de dinheiro público. Aqueles carregadores na cidade que viralizaram, tudo não tem custo para a prefeitura. Tem custo. Nos Férias Quentes, colocamos os patinetes gratuitos para a molecada poder andar. Fechamos uma parceria com o Morenos Parque, que levou um parque de diversão gratuito também na prefeitura. Então foi muito legal esse período de férias. Essa questão dessas ideias tecnológicas, como Power Bank, guarda-chuva, o celular amigo. Da onde saiu isso? Olha, as pessoas vêm oferecendo, eu sou muito aberto, eu ouço muito, né? Então, eu atendo a população, as pessoas querem falar comigo, eu atendo. E aí, a empresa que faz o patinete, ele falou, poxa, a gente tem uma oportunidade aqui, um lançamento, que é o carregador de celular, Powerbank, para usar. Eu falei, como que funciona isso? Ele falou, 1 hora é grátis. E depois, se a pessoa quiser usar, ela vai pagar uma taxa das horas. Falei, poxa, arrebentou, coloca. E aí fizemos lá um chamamento, ele colocou o Powerbank, daí passou o vídeo viralizou, uma startup aqui de São Paulo, que desenvolveu essa questão do guarda-chuva, então eles colocam esse equipamento para que as pessoas, eles exploram a publicidade, 24 horas de graça o guarda-chuva, falou, pô, tem interesse? Falei, pessoal, abre o chamamento, vamos tentar. Abre e implantou. bota. Pô, não tem custo para o município. São detalhes, deixa a cidade mais tecnológica. Então são detalhes. Quem que nunca saiu de casa e não levou o guarda-chuva, virou tempo e ficou ensopado? As pessoas estão querendo ir para Sorocaba morar por conta disso. Quem que nunca acabou a bateria do celular? Sim. E daí partiram outras ideias, como, por exemplo, o celular amigo. Nós deixamos nos terminais um telefone, que também recebemos de doação, para que as pessoas possam usar durante 5 minutos, ou notebook, para poder mandar um e-mail, a molecada jogar um jogo ali no terminal, ou fazer o que quiser por 15 minutos. Então, essas ideias inovadoras tornaram a cidade atrativa, melhora o dia a dia da população e acabou ajudando a divulgar a cidade por todo o Brasil. Tem algum spoiler de algo
que está sendo preparado aí, que você possa contar para a gente? Tem 2. Nós estamos agora começando já as tratativas para ter as bicicletas elétricas, né, que são aquelas... não é que você acelera, não é com motor. Ela acaba ajudando você no pedal, assistidas, bike assistidas, que é muito legal. E também eu pedi para desenvolver, pedi para que a empresa que faz os patinetes, se ela consegue desenvolver. Eu vi que em São Paulo tem muita gente andando com as motinhas elétricas mesmo, mas imagino que é particular, se a gente conseguisse trazer para Sorocaba. Então são 2 ideias que a gente tem trabalhado. Sempre na linha do sem custo. Sem custo, sempre na linha de sem custo para o município, a pessoa poder explorar de outras maneiras, seja através de publicidade, esses recursos. As pessoas estão te conhecendo agora através dos vídeos, está chegando para muita gente, todo mundo se diverte. Inclusive, eu já vi muita criança assistindo. Você tem essa noção de que os vídeos impactam crianças também? Na campanha, nós começamos a perceber isso. Então, eu saía na cidade de Sorocaba e quando tinha criança perto, era coração, Manga te ama, é um pai. Começou, eu percebi, eu até falava com a minha equipe, falava, se depender das crianças, vamos ter 100% dos votos. Eu te falo isso porque teve um dia que eu estava assistindo no meu sofá um vídeo seu e aí a minha filha estava do lado e eu percebi que chamou a atenção dela e ela veio do meu lado e perguntou, quem que é ele, papai? Perguntou pra mim, assim, eu falei, olha só, pega com criança também. Pega, e eu tenho recebido muito, inclusive eu faço uma vez a cada 3 meses, eu peço um cadastro, as pessoas se cadastram pelo Instagram e eu atendo as crianças com o domingo todo, atendendo a criançada que tem essa vontade de conhecer, de ir lá conhecer o gabinete. Então é muito legal e pedem vídeo, é muito bacana. E, São Paulo é uma cidade enorme, grande. Uma coisa é você estar em Sorocaba, eu ir no shopping, as pessoas vindo falar comigo. E esses dias que eu tenho vindo para cá, entre um espaço ou outro, eu vou no shopping, às vezes, né? Usar um banheiro, ou almoçar, ou fazer alguma... E aqui você vê os adolescentes abordando. Abordando. Ó, prefeito de Sorocaba, vem cá. Então você percebe que esse engajamento ele foi muito maior. Ele tem sido impulsionado pelas crianças e pelos adolescentes. Que coisa, como a comunicação mudou, né, Manga? E você compreendeu isso, né? E gosto. E a molecada é muito legal, são muito autênticos, né? Eu acho sensacional isso. Eu queria conhecer um pouquinho mais do Manga. Acho que todo mundo já te conheceu em relação aos vídeos, gostam, vêm, ficam empolgados de alguma forma, mas quem é o Manga? O Manga, por exemplo, é alguém que pode ser considerado de direita? De direita, sou conservador. Sou cristão. O que é ser de direita? Olha, aconteceu uma coisa no país que foi muito ruim, que foi as pessoas entenderem que o cara de direita, o político de direita, é aquele que ajuda na questão da liberdade econômica, do desenvolvimento, mas não faz projetos sociais. Sim. E a esquerda ficou aquele cara que ajuda socialmente aqueles que mais precisam, mas ele traz por Estado a responsabilidade do desenvolvimento. Eu, apesar de ter os quesitos da direita, de ser família, de ser conservador, de ser liberal na economia, de ser um incentivador de projetos que tragam isenção fiscal, incentivos fiscais, eu faço muito trabalho social. Nós desenvolvemos... Eu entendo que o crescimento econômico, ele tem sim, o poder público tem que melhorar a qualidade de vida, em especial daqueles que mais precisam. Então, para você ter uma ideia, nós fizemos lá um lançamento, foi através de uma igreja que eu copiei, que é o Mercado Solidário. Nós levamos uma mega estrutura nos bairros da periferia, onde tem ali parcerias com empresas que têm panetone Balduco, chocotone Balduco, arroz, feijão, açúcar, bolacha, verduras, e a população faz uma compra. Então eles vêm com a cestinha de compra, diferente de se dar uma cesta básica. Sim. A pessoa escolhe o item que ela vai levar, cada família tem direito a 10 itens e crianças mais 2 itens, então eles escolhem o que vão levar, leva dignidade. Nós criamos um fundo através de parceria com a iniciativa privada de isenção, onde as empresas que participam da isenção, elas fazem um repasse para esse fundo e nós lançamos agora, acabei de enviar para a Câmara, o Vale Social, que é um valor de um salário mínimo paulista para aquela pessoa que tem um idoso na casa ou alguém com necessidade especial, ela tem que deixar de trabalhar para poder ficar cuidando desse familiar. Então, ele vai receber uma ajuda através desse fundo que nós fizemos de desenvolvimento econômico. Então, eu entendo que as políticas de direita são importantes de desenvolvimento, mas as políticas sociais também são. Então, eu procuro não entrar, Paulo, nessa polarização. Eu procuro atender aqueles que precisam e pronto. O que você está me dizendo, basicamente, a direita não olhou para o social. Eu não digo que a direita não olhou, mas criou essa imagem de o cara de direita não vai olhar
para aquela pessoa que passa fome. E criou a imagem de que a esquerda só olha para aquela pessoa em vulnerabilidade e não pensa nos empresários. Mas essa imagem foi criada por uma série de políticos. De ações, exatamente. Né? Então, eu acho que o meu perfil é um perfil... Volto a repetir. Eu fui um apoiador do Tarcísio, fui um apoiador do presidente Bolsonaro, defendo, torço por eles, mas eu não tenho medo de fazer políticas e faço com amor, com carinho essas políticas sociais que mudam a vida da população. Agora, a minha dúvida é, qual é a diferença de ser uma direita preocupada com o social de uma direita populista? Eu acho que nós temos que pensar... Eu até falei, uma pessoa falou um nome para mim, falou, Manga, a gente precisa criar um movimento. Eu gostei da ideia, viu? Uma direita social, ele falou. Eu falei, é importante. Porque nós estamos... Como não ser populista? Eu acho que a pessoa que está com fome, a pessoa que tem sonhos, a criança que não tem acesso, você não tem que pensar em ser populista, tem que pensar em melhorar a vida daquela pessoa. Nós fizemos, por exemplo, pela primeira vez na história, nós demos uniforme para todas as crianças da rede municipal, mochila para todas as crianças, um material de qualidade chegando no primeiro dia de aula e o passe livre para todos os estudantes, seja particular, seja estadual, seja de universidades. Poxa, são pequenos detalhes que mudam a vida, porque quanto não custa para aquela mãe solteira que está desempregada ou que ganha um salário mínimo, ter que comprar todo esse material e aquela criança vai na escola com o uniforminho rasgado, sem condições, com material doado. Agora você vai na escola, você vai na escola no melhor bairro, do bairro com maior vulnerabilidade, você vê todas as crianças assim igualzinha, bem arrumadinha. A família pode optar por gastar o seu recurso em alguma coisa para a criança ou melhorar ali internamente. Então são projetos sociais que brilham o olho. Ah, Manga, você foi populista de fazer isso? Você não deveria... Como não? Quem que vai provar? Quem que vai me convencer que eu não deveria ter feito ações que melhorasse a autoestima dessas crianças, que desse condição dessa criança ter uma justiça social, ter uma igualdade com todos os outros amiguinhos de escola? O que o Lula representa para o Brasil? Olha, o Lula, eu acho que ele foi alguém que, no seu primeiro e segundo mandato, ele saiu com 80% de aprovação e acabou voltando agora. Apesar, eu entendo que o prêmio especial para Sorocaba, mas para o Brasil, o presidente Bolsonaro fez um bom governo, economicamente foi muito bem, mas eu acho que essa questão das brigas, confusões e alguns detalhes da maneira... por exemplo, na pandemia. A pandemia foi muito bem. Você é muito agregador, né, Manga? Isso. Eu percebo que você não quer entrar de jeito nenhum nessa coisa da polarização. Mas assim, em alguns momentos as brigas, as confusões trouxeram um desgaste para o governo que estava indo bem e deu essa oportunidade de ele voltar. Esse governo, agora, a terceira gestão, a gente vê o Brasil, a política nacional, quando diz respeito à economia. Então, que você vê, a economia vai bem, senão que o governo está indo bem. Então, nós estamos vendo que não está bem, tendo aumento de alimentos. Então, não está conseguindo passar aquele governo que foi o primeiro e segundo ano do Lula. E não torço contra, eu torço que dê certo o Brasil. Não sou daqueles que ficam, tomara que dê errado, tomara que... Porque é ruim, as pessoas passam fome, as pessoas sofrem, as pessoas ficam desempregadas. É desesperador isso nas famílias. Mas eu não estou vendo o Lula agora conseguindo, talvez até por causa da idade, talvez até da maneira que voltou, uma série de fatores, não está conseguindo desenvolver um bom trabalho. Você acha que a gente vai conseguir superar essa polarização? Eu acho que é uma tendência. Talvez não rápido, talvez não na outra, mas até a outra eu acho que é uma tendência, em especial o público mais jovem, pessoas como você, por exemplo, que tem esse perfil agregador, pessoas que podem somar para que a gente vá nessa linha moderada de realizações. Porque cansou mesmo, Cansou. Né? Ninguém quer briga, ninguém quer discussão. Você quer saber a melhoria de fato que vai ter. Sabe, eu vou votar no político porque ele é de direita. Eu digo, mas o que ele está mudando para mim? O que ele está realizando? Ele está gerando emprego? Ele está gerando desenvolvimento? Então, eu acho que a população espera isso. É porque hoje a gente, infelizmente, ainda vive um resquício de uma polarização exacerbada que a gente teve. E eu acho que talvez o brasileiro esteja entendendo que ser fã de político é a pior profissão que existe. É verdade. Mas você tem nome, você pega o presidente da Câmara. Não dá para ser o Hugo fã Mota. de político. O Hugo Mota, ele é um cara moderado. É um cara que você vê que ele transita bem dos dois lados. Isso é muito bacana. É um perfil de político que o brasileiro está esperando. Ô Manga, assim, para entender, caso você chegue lá
onde você almeja, seja na presidência, seja no governo, seja no Senado, na Câmara Federal, enfim. Eu quero entender qual que é a tua prioridade, assim. Para quê? Tem uma discussão que eu tenho levado, que é a questão do pacto federativo. Hoje, de tudo que os municípios arrecadam, 60% vai para o governo federal, 25% para o governo estadual e 15% ficam para os municípios poder fazer as realizações para melhorar a vida da população. Numa cidade como Sorocaba, nós conseguimos ter uma estrutura e fazer com os nossos recursos a estruturação. Agora, uma cidade pequena, exemplo, vizinha nossa, lá Pilar do Sul, Salto, são cidades que dependem, Araçoiaba, que dependem exclusivamente desses recursos. Então, esses municípios arrecadam. Aí, a responsabilidade de entrega de insulina para aquela pessoa que tem diabetes, que é do governo federal. E aí não estou falando da pessoa do presidente, nem do governador, mas uma questão de logística, um processo licitatório muito moroso no governo federal, a dificuldade de poder movimentar é muito maior, não consegue entregar a insulina para aquela pessoa que precisa, o município não pode deixar aquela pessoa morrer. Então o município acaba absorvendo essa questão. O governo estadual tem que dar segurança, a responsabilidade do governo estadual dar segurança. Só que o tempo para se realizar um concurso da PM, o tempo para poder aumentar o efetivo da polícia é um tempo bem mais devagar do que você realizar isso com o seu município, com a sua prefeitura. Então, qual que é a ideia, Paulo? Uma bandeira que eu tenho defendido, inclusive, na nossa bio do Instagram, tem um abaixo-assinado com mais de 50 mil assinaturas e eu tenho trabalhado, falei isso com o Hugo Mota. Redistribuição de recursos. É isso, é revisão do Pacto Federativo. É um modelo que tem na Alemanha, que é 1/3 fica para os municípios, 1/3 para o governo estadual, 1/3 para o governo federal, porque hoje não tem lógica. Então você paga o imposto. Sorocaba arrecada 2,2 bilhões, arrecadou no último ano de imposto de renda, 2024. 220 milhões ficaram com Sorocaba. 2,5 bilhões de ICM, 500 milhões ficaram para Sorocaba. Aí o que acontece? Nós temos que ir até os deputados e implorar, pedir ali, passar o PIRES para implorar para devolver um dinheiro que já é nosso. Então é uma maneira de distribuição que está muito errada e assumindo esse recurso a mais os municípios, você não tem problema de passar obrigações maiores para os municípios. Não tem problema o município ficar responsável em fazer parte da segurança, que é a responsabilidade do Estado. Ou assumir parte da farmácia de alto custo, desde que eu tenha esse recurso em caixa para poder agilizar esse atendimento para a população. Mas isso é uma treta, né, Manga? E quem vai assumir essa bronca? É uma treta, mas é algo que eu fiz algumas conversas, conversei com o ministro Márcio França, que assumiu a responsabilidade de ser o grande articulador no governo federal, o presidente da Câmara, Hugo Mota, com o Nicolas Ferreira eu conversei com o presidente Marcos Pereiras, com a Frente Nacional de Prefeitos, com o Eduardo Paes, com o João Campos, com o prefeito Dário de Campinas. É um assunto que tem que ser discutido, que tem que ser aplicado e que tem que haver essa mudança, porque você não vai passar governo, seja de esquerda, seja de direita, seja de qual partido for, a pessoa não vai sentir a melhora da qualidade de vida na ponta. As pessoas moram na cidade. As pessoas, o político mais próximo é o prefeito, é o vereador. Então, você fortalecer as cidades, você está fortalecendo aquela população. O prefeito, ele é prefeito na padaria, passeando com o seu cachorro, no shopping com o seu filho, ele é abordado. Então, ele é o agente político e os vereadores que podem fazer o atendimento necessário para aquela pessoa que está precisando. E a vida de prefeito possibilita o convívio familiar? É um sacrifício, né? É uma missão. Você não sente falta de ficar com Sinto, é uma missão. Com a tua família? É uma missão. Eu entendo que quando nós entramos para a política, e eu falo nós porque é a minha esposa, me dá um beijo para ela, Cirlange. Quantos anos de casado já? Desde 2010 estamos juntos. Então ela é uma guerreira e ela entendeu essa missão, acreditou lá atrás e ela tem sido, nunca me cobrou, você ficou em casa. Pelo contrário, ela é participativa, ela ajuda nas articulações. Às vezes eu brigo com o secretário, ela vai lá e acalma as coisas, sabe? Ela é pacificadora, mas é um sacrifício. Então, você tem pouco tempo, você sabe, você teve como secretário, você tem pouco tempo para sua família, para o seu filho não tem sábado, não tem domingo, seu celular não para. E você enxerga como missão como mesmo. Missão, porque se você não enxergar como missão, não compensa financeiramente, não compensa profissionalmente, é uma missão. Quando você fala é uma missão que Deus deu para poder cuidar das pessoas, porque a política impulsiona os resultados sociais que você faz. Sim. Uma coisa é a pessoa ter um projeto social, outra coisa é quando ela consegue agregar isso politicamente, ela impulsiona a melhoria que ela leva para as pessoas. Então, quando você absorve isso, e nas reuniões de secretariados,
todas eu falo isso, falo da missão, falo de pensar como instituição, para que todos se dediquem. Quando eu vou chamar um secretário para trabalhar, eu já falo, olha, você tem certeza? Vou te ligar de madrugada, vou te ligar de domingo, você vai sair do meio de um casamento, do aniversário que estiver com seu filho, porque a prioridade é a cidade. Choveu, deu um problema de alagamento, você tem que ir para a rua, a gente tem que resolver, tem que atender. E alguns falam, não, top, depois que vê que é assim mesmo, e é qualquer esfera, né, Paulo? Você sabe disso, não é só o Manga que é assim. Que o poder público suga, né? Ele suga, você tem que ter uma dedicação full time, e qualquer que seja o cargo, qualquer político que você conhece, lógico que alguns mais, outros menos, mas essa dedicação é o que traz o resultado. Como é que você lida com as críticas dos vídeos? Para entender assim, porque eu sei que tem muita gente que gosta, mas talvez tenha muita gente que olha e fala, isso não é atribuição de um prefeito. Como é que você lida com isso? Como o resultado tem sido mais para o lado positivo, como eu disse, empresas vieram para cá, Sorocaba ficou super conhecida, super bem falada na cidade, então eu vejo com muita tranquilidade, até porque como eu disse, eu não faço vídeos por fazer. Eu sempre levo uma entrega, sempre levo uma realização, um serviço que está sendo prestado para a população. E essa troca de experiência é importante. Eu fui na Frente Nacional de Prefeitos em Brasília e fui abordado por muitos prefeitos que vieram falar um dos projetos. Nós lançamos um exemplo lá, um espaço motoboy, que é um lugar que o motoboy pode ir lá, descansar, tem ar-condicionado, tem um micro-ondas, tem um cafezinho, tem um sofá, tem um banheiro limpo, bem arrumadinho para ele. E esse vídeo também ele ganhou uma repercussão muito grande. Então, eu recebi muitos prefeitos que estão levando esse projeto para outros estados. E eu também copio. Eu falo, aquele ditado, nada se cria, tudo se copia, é importante. Política que deu certo. Eu vou dar um exemplo do governador Dória, quando ele fez o Flávio Amari, que é sorocabano. Sim. Ele fez um projeto na habitação de reformar a casa das pessoas de regularização fundiária. Eu não lembro como que chamava o projeto no governo do estado. Eletrodomésticos, né? Isso, eu copiei. Assim. Eu lancei a Casa Linda de Verdade. Então, aquela pessoa em vulnerabilidade, em área de regularização, que está com uma telha quebrada, que não consegue trocar o chuveiro, que o piso está quebrado, a gente vai lá e faz a melhoria. Então, é um projeto que eu trouxe para cá, que deram certo, no caso aqui no governo do estado, mas se estivesse numa cidade, teria problema nenhum. Então, essa troca de experiência do que deu certo numa cidade, provavelmente vai, lógico que dependendo das suas características, mas a chance de dar certo em outra cidade é muito fácil. A gente pode esperar vídeos novos aí, diferentes? Claro. É mesmo? O que você está planejando? Eu procuro sempre fazer pelo menos uma publicação por dia, né? Então, essas publicações elas têm uma lógica, né, Manga? Então, os primeiros segundos são os mais importantes para reter a atenção. 6 segundos. Eu sigo alguns influenciadores de marketing digital e as pessoas elas leem os seus vídeos muito como vídeos estratégicos para retenção de atenção. É isso. Então, eu entendo que a imagem tem que ser impactante, ou a informação que vai ser passada nos primeiros 6 segundos são importantes para aprender a pessoa no vídeo. E depois você passa a informação. Também não pode ter resenha, tem que ser rápido. Tem que ser em 30 segundos você resumir aquilo que você vai passar. Porque o Instagram, o algoritmo, ele entrega mais quando a pessoa fica até o final do vídeo. Então o começo é importante, mas o meio e o fim também são importantes para que você consiga passar o recado nesses 30 segundos. É assim que tem dado certo o nosso engajamento. Vocês consideram influencer? Eu considero um político que usa bem as redes sociais. Então, não me considero influencer porque eu sempre levo a política pública. Mas também não me preocupo quando chamam de prefeito TikTok, prefeito influencer. Eu fico muito tranquilo em relação a isso. O importante é que o trabalho está sendo levado. Manga, muito obrigado, viu? Obrigado pela conversa, pelo papo. E para quem ainda não acompanha, obviamente o Manga é super conhecido aí em todo o Brasil, mas se você quiser entrar lá nas redes dele, você vai se deparar com vários vídeos aí diferentes sobre a cidade de Sorocaba. O Manga trouxe aqui um bonezão, Foi boné. Bonezão, vem morar em Sorocaba. Ó, eu que tô sem cabelo agora consigo colocar, Manga. A gente vai encerrando aqui mais um Entrevistas, Manga. Obrigado. Viu? Obrigado, Deus abençoe. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a todos pelo carinho com a cidade de Sorocaba. Obrigado. Gente, deixa o like, se inscreve no canal. Na semana que vem, terça-feira que vem, 8 horas, a gente tá de volta. Vou pra Sorocaba, hein? Tchau. Tchau.